eu entrevisto as pessoas. Não é incomum ele falar assim, meu primeiro lançamento foi um Frankenstein, porque emendou o pedaço de uma dieta e da outra, misturou a dieta. Por isso que eu falo, não precisa nem ser a minha, quer seguir a do outro, segue a do outro. Mas segue mesmo, me esquece. A escola é assim, você estuda teoria, faz uma prova teórica, tira um 10, aí você ganha amor, significância e todas aquelas necessidades, crescimento, você é admirado, talvez dopamina vai lá em cima, brother. Você fica confiante, tirei um 10, ainda mais se foi só você que tirou um 10. Então a gente fica nessa história, só que no empreendedorismo... Sejam muito bem-vindos ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar a internet para ganhar dinheiro. Mais especificamente, fazer um 6 em 7, que significa R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Lorival Júnior. Sou Thiago Batista. Você consegue, Érico. Você consegue. Eu sou Érico Rocha. Quem quer usar a internet olhou pra Kate lá. Pra quê? Você esqueceu? Ganhar dinheiro. E eu pensei que eu ia dar os parabéns pra Introdução Perfeita, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar. Pra ganhar dinheiro. Gatilho mental da antecipação. E o tema de hoje é: quais são os principais obstáculos que impedem as pessoas de chegar no 6 em 7? Érico Rocha. Cara, eu não conheço esses não. Não conhece não, né? Não tá sabendo quais são, não. Cara, num dos episódios a gente falou sobre, tipo assim, o quanto você conversa com alunos. Pô, velho. Converso com aluno pra caramba. Conversa com aluno. Eu acho que você é o cara que mais conversa com aluno. Hoje eu conversei com 2. Conversou com 2. E o que você acha que você viu conversando com essa galera? O que é a principal coisa que impede a galera de chegar no 6 em 7? A principal coisa... Vamos na principal primeiro. O tema que me vem mais recorrente, o campeão de frequência, eu não sei se é o principal, mas é o campeão de frequência, é que o cara compra a fórmula, compra o método, compra a receita, vai lá, entra lá, até dá uma estudada às vezes, não tô falando que uns estudam, outros não, mas esse não é nem o principal problema. Só que aí, ele eventualmente tem muita informação sobre marketing digital, né? E aí ele começa a ver outras coisas também. Nada de errado, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas... e aí ele começa a misturar as receitas. E isso faz com que... Eles falam assim, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu seguia o Fórmula Risca. E quando eu falo seguir o Fórmula Risca, não quer dizer que o Fórmula é o único jeito de fazer certo, não. Do mesmo jeito que a dieta low carb não é a única dieta. Tem a dieta low carb, tem a dieta low fat, tem a dieta do jejum, tem a dieta... Qual outra dieta, Kate? Já fez as suas dietas. Da lua? Tem a dieta, você já fez dieta da lua? Não, conta pra gente, Kate. Já fiz muita dieta. Até estratégia antagônica. Tem a estratégia de high carb pra então, bodybuilder. Vamos lá. Qual dieta que você já fez, Thiagão? Eu já fiz low carb. Já fiz high carb pra tentar ficar mais forte. Qual que você tá fazendo agora? Porra. eu não tô fazendo nenhum. Lorival, você perdeu muito peso. Você perdeu quantos quilos nos últimos... No último ano. Você ganhou quantos de... Não, perdeu quantos quilos? É o último ano mesmo? Quanto? Foi, tipo assim, eu comecei em janeiro do ano passado, né? Então um ano e alguma coisa. 25 quilos. Um ano de marqueteiro, né? Um ano de marqueteiro. Que dieta que você fez? Low carb. Low carb mesmo? Low carb. Opa. Low carb e tomava uns venenos. Low carb era uma assim, seu podcast onde a sinceridade acontece. Então, assim, cara, eu já fiz várias, assim, tipo, já fui vegetariano por 6 meses, pescatariano, tem um monte de coisa. E, assim, não tem nada de errado das dietas. Agora... Quando você, principalmente que você está no começo, talvez o maior nutricionista consegue entender fundamentalmente todas as dietas assim, num nível muito louco, para conseguir misturar algumas coisas. Hoje até eu misturo algumas coisas, mas depois de muito tempo. Só que o cara quando está na base, ele está lá na base. E a base tem coisa que é sexy de fazer, legalzinha de fazer, que dá dopamina. Dopamina é o hormônio da... Felicidade, satisfazer, prazão, satisfazer. Eu fiz os dois, moleque. Tô sem querer, já tá automático. Deve ser um pouco disso. Mas tem uma coisa que é o óbvio. Confiança. Então, quando você tá confiante, você tem dopamina no sangue. Quando você não tá confiante, você não tem dopamina no sangue. É simples assim, só tirar o exame de sangue. Então, você foi lá, fez um lançamento. E aí o seu lançamento não deu certo. Você fica borocochô. Como é que você fica? Você fica meio... Não é depressivo, mas
murcho, sem dopamina. Você foi lá, Lorival, tava lá na festa, encontrou aquela gatinha, ela olhou pra você, você olhou pra ela e vocês... Eu animei, ela desistiu. Não, e vocês começaram a namorar. Pô, você deve estar se sentindo... Assim, no caso de homem, mulher, assim, eu não sei como é que é com mulher. A gente vai perguntar pra Kate como é que funciona do outro lado da história. Mas o homem, assim, quando ele pensa num lado mais biológico, o homem ele quer reproduzir, ele quer sobreviver. E aí, nesse processo, ele, sei lá, ficou ou começou a namorar com a pessoa que ele mais sonhou na vida. Imagina a confiança desse cara. Agora, vamos ver o contrário. Você foi lá, cara... Foi lá e levou um fora, Lorival. Já aconteceu isso? Aconteceu mais isso do que a muito mais isso. Cara, sem dopamina. Sem dopamina. Então, o resultado, ele vai injetar dopamina ou não no seu sangue. Tem hora que injeta demais, tem hora que injeta de menos. A depressão, eu não sei até que ponto todos os hormônios que são, mas enfim, quando você entra no processo, não clínico, tá? Eu não sei nada do clínico, mas você tá meio depressivo, aquele dia que você acordou e não quer levantar. Vai acontecer. Então, no processo de uma fórmula, de qualquer receita, da academia. Vamos pegar aí da academia. Vamos pegar do CrossFit. Eu tenho certeza, se você faz CrossFit ou academia, tem um exercício que você gosta. Qual que você gosta, Kate? Eu gosto de deadlift. Sério? Deadlift? Eu fiz deadlift hoje. Qual exercício da academia que você gosta? No CrossFit o pistolzinho. Pô, no pisto. Cara, porra, o mais difícil. É o único Thiago, que eu tenho facilidade. Ele fez o... Eu não faço pistol até hoje, você acredita? Não tenho mobilidade. Também não faço, não. E qual que você não gosta, Kate? Que eu não gosto? Porra, snatch, mas é porque eu não sei fazer, né? Priscila Pimenta é corrida, snatch é pra você. Corrida. O que você não gosta, Lorival? Eu não gosto de agachamento com barra. E você, cara, um que você não gosta? Na academia ou no cross? No wall-ball? Wall-ball, É o predileto do Hugo. Nossa. Eu gosto de wall-ball também. Cara, eu não gosto, eu acho que eu não gosto do burpee. Eu faço porque tem que fazer. Mas assim... E aí, o que acontece? Quando você vai lá no cross, por exemplo, isso não acontece na academia, porque a academia você recebe a planilhinha, né? Você treina com planilha? Não da academia, mas sim com planilha. E, cara, esse eu vou bater o recorde de responder uma pergunta contando histórias. Quero ver a galera cortar isso. Sim, agora eu assumi, vai ser grande. Mas tá, no cross, quando você vai fazer uma aula, ou qualquer outra coisa que você faz uma aula, cara, você tá fazendo cross, não tem como, tá todo mundo junto ali, você até pode... parar, ninguém vai falar necessariamente, mas você parou alguma coisa, o coach vai falar, tá tudo bem, Karina, vamos fazer uma modificação. Sim. Mas é muito difícil de você não fazer ou não completar aquilo. Mas aí, vamos colocar, isso é a galera do cross, que tá na aula. Aí vai a galera da academia, aí o cara fala assim, aquele aquecimentinho de 20 minutos correndo é um saco, eu vou pular aquele. E aí eu vou fazer, sei lá, o Lorival vai pegar, sei lá, 50 na rosca. Porque ele gosta, né, dos braços, né, e tal. Mas isso vai acontecer direto e reto na academia. É mais difícil acontecer num ambiente onde você está numa comunidade, que tem um coach te olhando ali, você fazendo ali, mas vai acontecer. Voltando na dieta. Na dieta você foi lá, você fez low carb. Aí o que você gosta do low carb? Pô, quem não gosta de uma picanha? Agora pode comer bacon. Agora pode isso, agora pode aquilo, agora pode aquilo. E tem as coisas que não pode. E aí você vai... se alguém estiver preparando a sua comida, estiver cozinhando, bota o prato na sua frente, você vai fazer o quê? Mas aí o Lorival foi pra Asa Gaúcha. Porque tinha carne. E aí você chega no Asa Gaúcha, tem aquela farofinha. Não tô falando que não pode farofa no low carb, não. Tem aquela sobremesa. Batatinha frita, que é bom. Batatinha frita. Eu lembro de ter ido, cara, com quem? Cara, com o Vanassi. Fomos lá no Vanassi. É verdade. Eu falei assim, cara, Lorival, tu perdeu peso, cara. Que mas batre, legal. Nossa. E aí eu também tô fazendo low carb. Eu olhei pro prato dele, 2 pastel. O bicho foi no churrascaria, botou pastel no prato, velho. Ai, cara, a gente encheu tanto... A gente tem um processo de bullying muito grande, assim. Ele encheu tanto o saco do pastel que ele deixou o pastel. Deixou o pastel lá. Então, assim, o que aconteceu? O pastel é uma coisa que ele gostava, que fazia sentido, que ia dar... Não sei se dopamina ou sabe-se Deus o que. Ia dar felicidade. Você come o pastel de banana com sei lá o que. E aí, o que acontece? Você vai pegando as coisas e a gente vai pegando sem ver. Então... O que eu tô falando é o seguinte, a dieta da fórmula, por exemplo, tem coisa muito legal de se fazer e tem coisa menos sexy. Só que aí o que acontece? Uma pessoa compra o curso
E ele vai lá e vê todas as dietas no negócio. E não tô falando que tá errado comer pastel. Deve ter uma dieta que você pode comer. Cara, dieta flexível, você pode comer o pastel. Você não pode comer todos do mundo. Mas você pode, né? Então tem umas dietas que você pode comer, sei lá, chocolate, beber cerveja. Tem até gente que faz 6 em 7 que está faixa preta com isso. Sim. Cara, tá, você pode tomar cerveja, não pode tomar tanta cerveja, não pode comer pastel, mas enfim. Eu já fiz essa também, é flexível e tal. Então, o cara vê o buffet inteiro. E aí, cara, ele vai pegando o pastelzinho. Ele vai pegando a sobremesinha, né? Num contexto onde isso não é. Ele vai misturando. E ele, não é que ele não chega a fazer, ele vai pegando a parte da picanha também. A parte da forma que ele gosta. E aí chega no final, aquilo vira um samba do crioulo doido. Só que pra ele, não vira um samba do crioulo doido. Pra ele tava igual o Vanassi, tô fazendo low carb com os pastelzinhos ali. Cara, tinha outra coisa que ele pediu uma pera, uma maçã, que você comeu, uma maçã. Uma maçã com gorgonzola. Maçã com gorgonzola. Tinha umas coisas, cara, umas coisas que... Mas, cara, eu faço uma maçã com gorgonzola e, velho, isso aqui é muito bom. Aí o Lorival comeu e falou assim, e aí, gostou? Mas Lorival, tu gostou? Aí o Lorival virou e falou assim, interessante. Pode falar que tava uma bola. Do jeito polido, né? Então, isso... Eu quero tirar isso da fórmula para vocês entenderem que isso não é específico, isso é uma coisa universal de qualquer aprendizado. E ele vai lá e bum, não funciona. Ou não funciona como ele gostaria. Então, eu acredito, e eu não estou falando que se você é um nutricionista e entende da dieta, de vez em quando você não pode dar uma fugidinha, comer o pastelzinho, comer a maçã, ou sabe-se Deus o que, ou a sobremesa, ou sonho de valsa, ou alguma coisa do tipo. Se você sabe o que você está fazendo muito, você pode. Mas o cara que entrou não sabe. Ele não tem um entendimento profundo. Quizá ele viu aquilo uma vez. Ele não testou. Ele às vezes sabe teoricamente, mas não sabe na prática. E aí vai misturando. E aí ele pede resultado. Então eu fiz 200 e quantas entrevistas? Você lembra o número? 295, eu acho. Posso estar exagerando, tá, gente? E eu acho que em 60% o cara fala. Seguir a fórmula. E, eu acho que se ele tivesse na academia e tivesse perdido peso, o que você fez? Aí o cara ia falar, cara, provavelmente segui a receita. Cheguei de uma vez por todas, segui a receita com mais intensidade. Esse é o principal dos principais. Até porque tem uma coisa que é o seguinte, como, na dieta a gente já tá careca de saber que açúcar é ruim. Vamos dar um exemplo, umas coisas que tá careca de saber. Por quê? Hoje a gente sabe, muito conteúdo, muito nutricionismo, sabe-se anos disso. Mas o marketing é muito novo. Então eu falo que agora, fazer conteúdo, ou fazer conteúdo raiz, fazer conteúdo Nutella, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E qualquer outra pessoa consegue disputar isso com uma influência, com uma persuasão muito grande. Até porque muitos desses que disputam, eles aprenderam comigo. Assim, pelo menos foram alunos meus. Quer dizer que eles aprenderam comigo. Mas enfim, então é possível você ser persuasivo. Eu consigo vender qualquer uma das... Eu acredito que eu consigo vender qualquer uma das dietas. Então eu consigo, demonizar a low carb. Se eu pego um estudo que deu errado, uma pessoa morreu, só para Deus o quê? Eu consigo demonizar flexível, dá para demonizar todas, dá para enaltecer todas. É só você selecionar direitinho, usar os gatilhos. Então, assim, é muito atrativo. Então, eu penso que o meu aluno hoje está com um buffet. Ele é uma criança que nunca foi num buffet. Agora ele está indo no buffet e ele tem aquilo tudo. É a churrascaria. E eu não estou falando só de carne, não. Com aquele buffet louco. E tem até sushi lá no buffet. Quem já comeu? Tem caras que comem sushi na churrascaria, né? Sim. Mas, assim, é muito tentador. Então, eu acho que esse é o principal problema. E é muito louco que, principalmente, fim do corte. E é muito louco porque, principalmente, a pessoa vai procurar outras dietas, né? Principalmente quando não tá dando certo, quase que como uma fuga, né? Eu acho, sinceramente, eu já sei que eu não acho que é nem quando não tá dando certo, não. Sinceramente. Quando não tá dando certo, mais ainda, porque, aí ela dopamina menos o sangue, menos confiança. Né? Você fica mais assim, você vai procurar outros jeitos. Mas
Eu acho que ela já sai procurando, brother. É no primeiro lançamento. Eu entrevisto as pessoas. No primeiro lançamento mesmo, eu já falo. Cara, no primeiro lançamento... Não é incomum ele falar assim, meu primeiro lançamento foi um Frankenstein. E quando eu falo no Frankenstein, não é um Frankenstein porque tá faltando pedaço, não. Porque emendou o pedaço de uma dieta e da outra. Misturou a dieta. Por isso que eu falo, não precisa nem ser a minha. Quer seguir a do outro? Segue a do outro. Mas segue mesmo, me esquece. Para de me seguir. Pelo seu bem. Pelo seu próprio bem. Né? E eventualmente, o dia que você quiser fazer 6 em 7, quiser seguir a minha dieta, aí você, cara, concentra. Pelo menos no começo. Faz um 6 em 7zinho. Antigamente eu falava, faz um 6 em 7zinho, depois você vê. Não, hoje em dia eu falo, chega na faixa pretinha. Aproveita. Depois você vê, né? Mas assim, não sei se é o principal, mas é o problema que eu ouço mais frequente. E é sempre claro para as pessoas que elas estão misturando? Ou tem a galera que fala assim, seguiu a fórmula, segui a risca. Cara, não era claro pro Vanassi quando a gente sabe. Ficou claro quando a gente começou a, classicamente, de brother pra brother, dar aquela zoadinha. Mas aí ficou claro. Mas eu não acho que no momento que ele tava pegando pastel, ele tava ligado. No momento que ele tava pegando pastel, ele tava sucumbindo pela atratividade do pastel. O pastel era atrativo, vem de lembrança, vem de o quê? Então, eu acho que todas as dietas, principalmente as pessoas que usam lançamentos, por exemplo, para vender dieta ou conteúdo, essas coisas que veio da escola lá atrás, cara, é possível, é isso que a gente ensina a fazer o pastel brilhar. E é tentador, cara. É uma tentação absurda. E eu acho que... E por isso que programas como Insider são legais. Porque ele é... Aí você vê, no programa como Insider, por exemplo, as pessoas lançam juntos. Ele já tem um pouquinho de CrossFit ali. Uhum. Nada, não tô defendendo o CrossFit. A galera, os haters do CrossFit, nada de errado. Continua aí na academia. Eu tô usando ele como exemplo para vocês verem. Não podia ser aula de balé. Podia ser o que mais que faz de turma? Sei lá, aula de jiu-jitsu. Sabe-se Deus, quando todo mundo tá fazendo exercício junto ali, abdominal, o que quer que seja. Mas... E aí já tem um efeito comunidade. Aí é mais difícil. Aí a gente ainda coloca um navegador, que é o coach lá do Cross, ou o professor do Ju, que o cara já tá olhando. Então quer dizer que ele ainda consegue engabelar? Consegue. É Kate, cara. A Kate é... Você consegue. Você dá um jeitinho... Não conta as reps. Não conta as reps. Bota as anilhas sem corzinha. Depende do exercício. Se for deadlift, cara, faz coloridos. Esse de não contar rep é clássico, né? Porque o cara não tá olhando o rep, não é uma competição, né? Então, assim, consegue, mas consegue muito menos. Mas muito menos. Ué, né? até socialmente muito menos. Quando você tá sozinho ali da galera. E por isso que o cara, quando contrata um personal trainer, aí sim, melhor que o CrossFit. Eu já fiz personal CrossFit com personal trainer. Hoje, por exemplo, eu treino cross, mas sem a turma. Eu treino com planilha. Uma tentação do capeta. Coisa que eu não tinha essa briga mental antigamente. Mas, enfim. Tem prós e contras, né? Que eu consigo customizar pra mim. Mas... eu acho que é isso. Eu falo, mas e você passou muitos anos na turma também, né? Muitos anos, né? Uns 4, 5. Pois é. Então eu já desenvolvi um pouco mais de noção, né? E sua força de vontade também não é tão comum, né? Digamos assim. Não, mas eu ia falar que outro aspecto... Você acha que não é? Eu acho que você tem mais força de vontade comigo com dieta do que... Cara, por exemplo, você não bebe... raramente. Bebe muito pouco. Se for uma coisa, parece que é uma coisa muito boa, você não bebe. Eu várias vezes queria beber menos. Né? E eu falo assim, às vezes você quer beber menos porque você quer estar mais são no outro dia. Às vezes você quer porque você não quer engordar. Às vezes você quer porque... Enfim, às vezes você tá na festa e a bebida que tá servindo nem é aquela bebida que você curte, ou a cerveja não tá tão gelada. Entendeu? Não é que te dá prazer, aquela coisa, mais um negócio. Você fala, cara, essa aqui não vale a pena. Tipo, tem uma cerveja que você não gosta, ou um drink que não tem a proporção certa. Mas eu tenho muito menos tentação que isso. Então, assim, essa aí eu acho que você... eu não compare o seu bastidor. Eu acho que você tem mais... Fazendo link com outro podcast. Eu acho que você tem mais disciplina. Eu acho que você tem mais disciplina que eu.
Até porque loucura, nunca você treinou em academia por muito tempo. Sozinho. Então, eu só consegui começar a treinar de verdade quando eu fazia as aulas do cross lá. Porque eu ia pra academia, Smart Fit mesmo. Linda academia. Amarelinha. Nossa, tudo limpinho, cheirosinho, geladinho, espelhinho. Não fazia, cara. Fazia uma repetição a menos, ficava tentado. Hoje eu não tô muito bem. Hoje eu tô com TPM. É fácil arrumar. Eu falo TPM masculino, às vezes você sai, não falo do sentido biológico não, mas mentalmente você tá com a cabeça em outro lugar. Hoje não é o dia. Vou me dar esse presente. Massa, amigo. E ainda sobre a questão da comunidade, né, que você falou, do Insider e tal. Outra coisa que é muito interessante é que você vê todo dia pessoas que entraram junto com você, várias vezes fazendo 6 em 7, sei lá, só em janeiro, várias pessoas que entraram faixa branca fizeram 6 em 7 em janeiro, tipo, foram 180 novos faixas marrons. Aí, isso... Como é que é? No Insider, né? A gente teve 180, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Tá falando sério? Sério. Porra. Então, a pessoa vê outras pessoas que entraram iguais, mesmo ponto de partida, e vê, às vezes, até julgando, né? Não, esse cara eu acho que eu sou melhor que ele, não sei o que. O cara vai e faz um 6 em 7, né? Então, é exemplo sendo postado na comunidade ali todo dia, né? É exemplo, isso ajuda e tal. No cross acontecia isso mesmo. Eu não consigo fazer isso, porque aí você preenche a lacuna. Porque eu sou velho demais, sou novo demais, sou gordo demais, sou magro demais, sou fraco demais, sou forte demais, sou gui demais. Chama para de zol, Gui, né? Uma vez no Insider, a gente começou um projeto dentro do Insider que é pra destravar a galera que não lançava. Então, tipo assim, cara, vê o faixa branquinha lá, que entrou no programa, já tá há alguns meses, passou alguns desafios e o cara não fez. E aí, como que a gente orquestrou isso aí? Primeiro, nós, faixas pretas, fomos a campo, marcamos Zoom com esses caras e fomos investigar o que é que tava rolando com essa galera. E tinha um cara lá que ele era bem bom, um expert. Sem mencionar nomes, como é que ele chama? Tô brincando, vamos lá. Esse cara era bem bom, assim, tipo, ele ensinava as paradas de fazer chocolate. E ele é um cara, tipo assim, com muita autoridade no mercado. Chama confeitaria, tá? Não era confeitaria, que era... tem um específico do chocolate. Ele é fazer os chocolates. Trem de chocolate. Igual aquele dia, né? Nossa, interessante, muito foda. Que trem doido. Os trem de chocolate. Aí, eu fui falar pra ele, e aí, cara, por que não tá lançando? Não, estudei a forma, fiz resumo, mas ainda não entendi a ciência das cores. A ciência de quem? Das cores. Interessante. Isso vai acabar bem. Vamos lá, continua. Falei, cara, que merda é essa de ciência das cores? O que você bebeu? Eu falei assim, não, cara, porque, tipo assim, eu vou fazer meus criativos, não vou? Então, pra gente, tipo assim, quando é laranja, estimula a pessoa a fazer tal coisa. E que cor que eu vou colocar nos meus criativos? Eita. Azul faz a pessoa sentir assim. Então, mano, o cara, ele tava num nível... E aí, eu fui investigando... Isso é real. É real. E aí, era disso. Aí ele, tipo assim, tava estudando oratória. Então, só que ele era um cara bom. E eu comecei a sacar, assim, que o cara... Ele quer fazer uma parada tão boa. Ele quer num nível de detalhe tão grande das coisas. Que ele acha que ele tem que pegar vários pontos pra melhorar. E aí ele tava enrolado com a logomarca dele, que não tava pronta ainda. A nossa tem... Ai. Estamos trabalhando nisso ainda hoje. Sim. Constantemente trabalhando. Então, eu acho que as pessoas acabam misturando muitas coisas, muitos assuntos, em busca de melhorar o que ele tá fazendo, né? Ele quer o perfeito, significância. É igual na escola. Você quer estudar o suficiente para tirar um 10. Eu não quero tirar um 9. E é uma estratégia não ruim na escola. É uma estratégia até boa, funciona para muita gente. Mas no empreendedorismo é muito difícil. Porque eu acho que, assim como o empreendedorismo, ele precisa de um elemento que, assim, a escola é assim, você estuda teoria, faz uma prova teórica, tira um 10, aí você ganha amor, significância e todas aquelas necessidades, crescimento, você é admirado, talvez dopamina vai lá em cima, brother. Você fica confiante, tirei um 10, ainda mais se foi só você que tirou um 10.
Então a gente fica nessa história. Só que no empreendedorismo é como se fosse um esporte. Vamos dizer, para não usar os mesmos dois, vou usar o outro. Natação. Cara, estuda a teoria absolutamente toda. Caiu na água, se você não cair na água, depois aprender um pouquinho mais, depois cair na água um pouquinho, você não vai para frente. Então a prática é importantíssima. Só que porque a prática no lançamento envolve a exposição, e de novo vem aquele valor que as pessoas querem, significância. Eu não quero... Então a pessoa trava nesse sentido. Ela quer ser reconhecida, então não quer passar perrengue. Ninguém quer, mas não tem como sair. Por isso tem que marcar a data e fazer. Depois debriefar, analisar, marcar a data e fazer. É tipo natação. E qual outro obstáculo, Érico? Uau, vamos lá. Posso perguntar uma coisa antes, na verdade? Porque esses dois que a gente mencionou, né? No fato da pessoa misturar as receitas e as dietas, e agora de uma pessoa ser tão perfeccionista que ela não sai do lugar. Mas eu vejo que isso são obstáculos de quem já está dentro. Sim. De quem já entrou no Fórmula, já entendeu que o 6 e 7 é possível. Dos alunos da Fórmula, né? Exato. O que você acha que tem de obstáculo para quem ainda não entrou? Tipo, quem não tá dentro. Tipo, e que mais... Vamos mudar o avatar. Porque eu acho que são diferentes, né? Eu acho que são absolutamente diferentes. Assim, por isso que é importante entender o que seu cliente pensa, né? E por isso que é importante entender a pergunta. Amor, né, cara? Então você queria dizer pra pessoa que não comprou ainda. Era isso, Érico. Tá querendo definir o básico. Vamos quebrar a objeção, então. Então aí tem duas categorias de obstáculos. Obstáculos universais e obstáculos específicos. Vou começar pelos universais, porque todo produto tem, na Fórmula também. Então, os obstáculos universais são 4. Tempo. Não sei se eu tenho tempo. Dinheiro. Não sei se eu tenho dinheiro ou se isso vale. Tipo, esse microfone... Sabe quanto custa esse microfone aqui? Eu olhei. R$3.600 no Mercado Livre. Não é que, sei lá, de repente o cara tem dinheiro, mas eu não sei se ele não sabe se quer gastar R$3.600 no microfone. E o suportezinho aqui é R$156, galera, mercadolivre.com. Podia rolar um patrocínio, hein? Mas enfim, colocar um QR Code, né? Ficar QR Code, microfone. Podia mesmo. Mas enfim, então assim, o dinheiro não é necessariamente eu não tenho, às vezes eu não tenho mesmo, né? E às vezes eu não acho que vale a pena, tá? Então... esse aqui, mas é tempo, dinheiro. Aí o terceiro adivinha qual é? Esqueceu, né? Tá querendo passar a bola, né? Cara, eu não sei se eu consigo. Então esse cai numa coisa... É porque eu não sei se eu consigo. Ele cai numa categoria de medo. Eu tenho medo de não conseguir. E dentro desse medo tem o submedo, né? Medo de não conseguir, então medo em relação a mim. Medo de não funcionar. Então assim, o medo mais um pouco terceirizado, né? Eu tenho medo de eu não... Sei lá, comprei hoje esse microfone para cantar. Eu tenho medo. Eu comprei uma pedaleira. Antes de comprar, eu tinha medo. Será que ela vai funcionar para mim? Hoje em dia eu tenho um outro medo. Eu não sabia que tinha esse medo, mas agora eu sei. Cara, medo de não conseguir configurar a parada. A parada é muito complicada. Eu acho que ela é tão profissional, que ela é tão complicada que, eu não sei. Então eu tenho medo de não conseguir configurar aquilo para sempre. Dá um exemplo. Então medo de não conseguir. Tenho medo também do seu marido, mulher, parceiro de negócio não aprovar ou não apoiar. Então esse cai na coisa do medo, né? E eu acho que medo de não apoiar vai virar o quarto. Eu acabei colocando no medo, né? Mas vamos lá, de novo. Tempo, dinheiro, parceiros. Falta de apoio e medo. E medo. Aí medo subdivide do produto mesmo e medo de você. Cara, esse produto é bom. É um microfone bom. Mas, cara, imagina se eu não consigo cantar nele. E como que aí esses são os universais. Aí tem os objetivos, as objeções que são específicas.
E uma clássica objeção minha específica é: eu não tenho produto, será que eu posso entrar? Eu não tenho audiência, será que eu posso entrar? Isso é uma coisa mais específica do meu produto. Eu não sei nada de marketing, será que eu estou começando do absoluto zero? Eu sou um analfabeto digital. Eu vou contratar alguém para fazer. Tô pensando no CPL3 agora. Vou contratar alguém para fazer. Esses são alguns dos principais, dos específicos da forma. E no caso da pessoa que ela não confia nela mesma, será que eu sou capaz de fazer? Como é que a pessoa rompe com isso? É um coquetel de gatilhos. Um coquetel de gatilhos. Então a gente entra nos gatilhos mentais. Então eu acho que cada gatilho mental enfraquece e coloca uma trinca nesse medo. Alguns deles. Então, por exemplo, o gatilho mental da autoridade. Eu acho que você não consegue, mas vamos supor que você tem uma pessoa... Eu tenho, por exemplo, lá no box que eu treino, tem um cara que é uma autoridade, ele chama Bernardo Camargo, ele treina alguns que são os melhores caras de CrossFit. Então pensa num cara que manja. Então, assim, às vezes eu falo assim, cara, não vou fazer isso não dá certo. Por exemplo, hoje, eu tava fazendo deadlift, tava fazendo um treino de força de deadlift, e ele colocou um treino de super alta intensidade depois disso. E assim, era 20 segundos, né? Sabe aquela assault bike? Inclusive, a assault bike, que é uma bike que você fica com a mão assim, não tem na Smart Fit, não tem? Não. Em alguns tem. Inclusive eu não descobri, tá rolando um puta processo assim, que tem um cara que patenteou ela antes da assault e tal. Foi o diabo que patenteou aquilo. Agora, sim. É muito ruim, eu tive isso hoje também. Aquela bike é um diabo. Então ele falou assim, faz 20 segundos dela e descansa 2 minutos. Mas você faz 20 segundos como se a sua vida dependesse disso. Assim, o máximo, no último segundo você tem que, sei lá, você tem que cair no chão. Aí eu falei, cara, 20 segundos. E eu falei, cara, eu não sei se eu li em algum lugar que você não, depois de treino de força, você não deve fazer treino de alta intensidade. Ele falou assim, não, faz. Depois eu te explico, faz. Simplesmente faz. É o prescrito hoje. Aí eu fui lá e fiz. Por que eu fiz? O cara tinha uma autoridade. E eu respeitava aquela autoridade. Não era qualquer autoridade, uma pessoa que eu respeitava. Eu falei, cara, tinha os atletas treinando antes lá. Os caras, tipo, o He-Man treinando. Ele foi o treinador do Gui Malheiros, né? Foi o treinador, treina o Kaique agora. Tinha o João Pedro lá, que pra quem é do esporte conhece. Basicamente é o Homem-Fera e o He-Man treinando CrossFit. Os caras têm um pulmão de um cavalo, um ombro de um burro. Já viram? Lembra do Homem-Fera? Você chegou, é da sua época, do Homem-Fera? Não é da minha época, mas eu já vi de quebrada. Total, o He-Man, você sabe quem é. He-Man. Total. Então, assim, foi autoridade. Então, o gatilho mental da autoridade vai... Quando ele aterrissar pra pessoa, a pessoa vai ter um pouco de fé. Às vezes, quantas vezes você não tava lá numa renovação de Insider ou de Plat, o cara, não sei se eu consigo, não sei. Eu já vi o Lorival falando assim, cara, você consegue. Você consegue. Então, ali é confiança. Então, às vezes, por exemplo, confiança. Você tá confiante naquilo que você fala. Você tá parecendo confiante. Isso aí resolve muita coisa. Cara, vai por mim. E a pessoa olha e acontece muito com marido e mulher. Não tem nada de razão nessas discussões. É muito pouco. O mais confiante ganha. O cara que fica irrazoavelmente mais confiante. Eu não sei você. Não sei se você vai vir junto comigo. Eu tô indo. Total. Clássico. Então, confiança. E aí a gente entra em todos os gatilhos mentais. A história pode entrar. Vou um outro, só para tentar fechar isso, mas... Prova em cima de prova, 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 em cima de prova. Se você tem, vai entrar. O cara vê, eu não consigo. Aí ele vê uma pessoa que é menos sagaz que ele. Ou menos sagaz que ela. Assim, cara, ela conseguir, não. Isso é um tapa na minha cara. Aí dentro de prova, você entra com um gatilho mental da semelhança. Às vezes, é muito bom, porque a pessoa é muito menos sagaz que você... Aí você fala, eu sou mais que isso, então eu também consigo. Por que eu não? Eu também quero minha fatia de riqueza com integridade. Eu também quero ganhar bem e fazer o bem também. Tipo assim, ganhar dinheiro e fazer o bem também. Então assim, aí ela vai. Mas às vezes entra um outro gatilho que é semelhança. Às vezes a pessoa não é muito melhor que você, mas ela é semelhante a você. Ela, sei lá, foi pra sua escola. Estudando na 5ª série com você, vocês tiravam a mesma nota. Tem até uma clássica copy do Washington Post. Recentemente uma turma foi se reunir
E tinham 3 pessoas. Isso é uma ficção, né? Mas a história conta isso a cópia, que ele fala o seguinte: reunião de 10 anos de formado. Não sei se você formou? Mais ou menos. Você fez faculdade, Lorival? Não, eu fiz faculdade, mas eu abandonei no meio do caminho. De que você ia ser faculdade? De música. Ah, faz sentido, Faz cara. sentido, Por faz que você sentido. abandonou? Porque eu preferia tocar na noite do que estudar as partituras. Tem 2 estilos de músico, né? Tem o cara que toca a partitura e tem Guns N' Roses. Eu fui mais pro lado do Guns N' Roses. Guns N' Roses, né? O cara da noite. Mas enfim, aí o cara se reuniu com 3 amigos. E você tem aqui, lá fora, isso aí é uma tradição, você vê nos filmes. Reúne mesmo. Tem a festa de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos e vai fazendo. Você teve alguma dessa? Não. Já? Aqui no Brasil não tem. Você já foi em alguma? Não. Só esporadicamente. Total. E assim, não é uma tradição no Brasil, assim. Às vezes tem uma galera que mantém um grupo de WhatsApp, vamos se encontrar. Mas é batata, cara. Eu já fui numa. Olha que louco. E eu já fui numa uma galera que morava no mesmo bloco e tal. E assim, é muito louco. Porque eu fui nessa festa e eu morei boa parte da minha vida depois. Saí de Brasília para fazer faculdade. Depois saí do país. Fui morar na Alemanha. Depois eu saí, sei lá, da Alemanha pra... saí mesmo. Então a galera que eu não vi lá... Era 20 anos que eu não via. E a minha memória fotográfica... Cara, é De Volta pro Futuro, sem uma festa dessa. Porque imagina eles olhando pra mim, né? É o Érico, 20 anos? Não, era 95 que eu saí de lá. Então 95 hoje é quase 30, né? 95 é quase 30, 27, 22. Foi agora? Foi esse ano? Não foi 2015? 2020, 25 anos. Então tinha gente, Lorival, tinha gente que eu não via há 25 anos. A minha idade que você não via alguém, cara? Tipo, nasci e você ficou sem ver o cara. A sua idade. Mas é muito louco você não ver uma pessoa por 25 anos e uma pessoa que você conviveu muito anos, você brincava todos os dias. E 25 anos, quando eu tinha, sei lá, 95, eu devia ter uns 16, 17, 18, sei lá, 18. Vou chutar 18, 17. Mas enfim, depende da época do ano. Mas cara, é louco você ver essa pessoa. Então, e aí a pessoa, assim, por algum motivo ou outro, as pessoas eu tenho eu sou uma figura semi-pública, né? Mas na verdade, eu acho que só um dos caras me conheciam e todo mundo me conheceu, né? Então, assim, é muito... O Rafa? Era dessa galera ou era outra galera? O Rafa, ele era mais novo. Ele não tá... Não, ele tava nessa festa. Inclusive, tava bem maior. Eu falo bem maior no sentido de... Cara, o Rafa, ele é 5 a 6 anos mais novo que eu. Então, tipo, quando você tem, sei lá, 15 anos, o outro cara tem 10, é muito diferente, né? É um pirralho, entendeu? Ele acabou virando faixa preta, né? Então, assim, era massa porque eu virei pro Rafa, cara, o que você é hoje? Ele falou assim, eu sou enfermeiro. Eu formei em enfermagem, acho que já estava no empreendedorismo. Aí, para uma outra, o que você fez? O que você virou? Ela, virei dentista. Ela falou assim, a sua mãe era dentista. Ela que tirava minhas obturação e tal, botava amálgama. Depois eu descobri que não era bom botar amálgama e tal. Mas na época era. Deu um trabalho para tirar. Sim. Nossa, eu tô com a preguiça, cara. Tem que tirar também. Não sei se deve não, mas enfim. Mas, então assim, só que nesse momento você tem uma fotografia. Porque tava todo mundo na mesma escola. Inclusive, não todo mundo, mas assim, muitos da gente, a gente até revezava. Então tem um negócio que quando alguém que teve uma espécie de mesmas condições de você, o que virou, né? E eu não acho que tem certo e errado. O que é melhor? Empreendedorismo ou música? Não sei, depende da sua paixão, né? Mas é muito louco. Então quando você vê alguém que tem uma mesa que tinha as mesmas condições e a pessoa dá certo, isso acende um tapa na cara, na cabeça da pessoa. E Kate, por aí vai. A gente podia revisitar todos os gatilhos e ver exatamente qual que faz isso. Mas o que resolve? Razão. Aí vai pro apelo lógico. Você entra pro lado mais lógico, o lado mais lógico do cérebro. Mas assim, eu acho que tudo isso vai juntando, e eventualmente ele quebra. Então não tem um específico, mas é uma narrativa e uso repleta de gatilhos mentais com integridade.
E pra quem quiser ver na prática, semana que vem... Semana que vem tem o 6 em 7, onde o Érico quebra todos os... Mas se não quebra, ele trinca. Mas assim, ó, falando desses obstáculos, né, que a gente chama de objeções, são desculpas que as pessoas dão pra elas mesmas pra não fazer alguma coisa. Mas quando não é só desculpa, é real o obstáculo pra pessoa. Porque assim, ó... isso aí... Tá, continua, perdão. No 9, 10, 11, a gente fica andando ali, né, e vem a galera falar com a gente. E logo que a gente abriu as inscrições pro Insider, veio um cara e falou pra mim assim, Lorival, velho, eu achei muito foda a parada, eu quero entrar, eu sei que funciona. E cara, o Érico falar que dinheiro é desculpa, mas, velho, olha aqui, meu saldo bancário. Tá negativo, velho. Eu não tenho dinheiro pra fazer. E aí? Aí, cara, depende do nível de maturidade e desenvolvimento pessoal que ele tem. Eu não quero desmerecer que ele não tem ou não. Eu também tenho meus... Cara, quem não tem pecados que atire a primeira pedra, tá? Mas, assim, eu não acho que isso ajudaria ele. Mas eu lembro, e tem gravado, de um cara que tava devendo 3 milhões de reais. Ele vendia... apetrechos para casamento, fez uma compra de uma paradinha de cristal, se não me engano, que colocava na mesa. E, cara, entre fornecedor, umas paranoia do empreendedorismo convencional, deu errado a entrega, eu acho que cancelaram. E ele ficou devendo 3 milhas. Você sabe o que é dever 3 milhões de reais? Graças a Deus não, cara. Mas assim, real. E assim, isso para os caras que é difícil de pagar. Não é os caras que, tô devendo, não pago. Porque tem umas paradas que, tipo, pensão alimentícia, você vai preso. Fica devendo imposto pra você ver. Não some. E pior que isso, fica devendo quem? Qual que é a pior dívida? Porque quando você chega... Porque você pensa, não é banco, negócio, banco é melhor. Inclusive, entra no domínio de finanças da Lufio, que ela te ensina a renegociar pela metade. Sabe, tem um algoritmo inteirinho. Não tô querendo que os bancos vão parar de patrocinar a gente, né? Ô, Itaú, patrocina aí, Nubank. Tá. Mas assim, não, banco é o mais fácil de todos. Tem, pensão alimentícia, vai preso. Imposto, cara, você consegue até dar uma parceladinha, mas tem uma que é fatal. No país que a gente vive, dívida trabalhista. Então, o que acontece? Quando você vai fechar a empresa, você tem que demitir os funcionários, né? E quando você demite um funcionário por uma demissão, você demite funcionário, você tem que pagar uma multa você pega o FGTS que você, o empregador, contribuiu, que de alguma forma foi contribuído lá, mas você é obrigado a pagar uma multa, se não me engano, vocês sabem? Acho que é 40%, né? 40%. E, cara, imagina se a pessoa tá com você por, 10 anos, 5 anos. 5 anos de FG. O Lander e a Fernanda e Amal, eles tinham um restaurante e eles queriam fechar o restaurante, mas eles não conseguiam fechar o restaurante, porque eles tinham que manter aquilo que estava dando um leve prejuízo, porque eles não tinham dinheiro para pagar os funcionários. Porque senão... E isso, velho, é uma dívida que não sai, né? Inclusive é uma coisa única no Brasil. A maioria dos países desenvolvidos que eu morei, Alemanha, Inglaterra, próprios Estados Unidos, quando você vai empreender, você abre uma empresa que chama limitada. Que ele fala? É o seguinte, quando eu estava na Alemanha, eu acho que era 50 mil euros. Você paga 50, você bota 50 mil euros na empresa, né? E ele fala o seguinte, esse é o maior dinheiro que você vai perder. Então, se você estiver devendo 3 milhões, ou o que quer que seja, você declara falência, entra num processo, não é simples, você tem que declarar falência, inclusive seu nome, enfim. E você declara falência e zera suas dívidas. Caraca, não sabia não. E assim, e por que ele fala isso? Por um momento, gera um pouco de... Em teoria, você fala assim, vai gerar um monte de responsabilidade e tal. A verdade é que tem sempre um cara que vai tentar usar esse truque da falência pra passar a perna em alguém e tal. Tem sempre os caras que fazem isso. Mas a maioria de nós, empreendedor, nós quer ganhar dinheiro, nós quer... Tipo, você não vai falir pra... Entendeu? Então, ao mesmo tempo que você perde um pouco de dinheiro com um pouco de responsabilidade com isso, mas você protege o empreendedorismo.
Porque assim, cara, no mais tardar das coisas, você só vai perder aqueles 50 que você botou no começo. E aí depois você tem a chance de começar do zero, com o nome limpo. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil, se você deve, sei lá, 10 milhões, 10 milhões, eu devo 10 milhões. Isso vai me perseguir a mim e eu vou deixar de herança isso para os meus filhos para o resto da vida, se não me engano. Então, isso deixa um empreendedorismo aqui uma coisa mais arriscada, porque pode dar muito ruim para gerações. Tem gente que não pode botar nada no nome por gerações. Porque teve uma situação empreendedorismo lá, aconteceu alguma coisa e tem como lidar com isso. Então, Inglaterra, assim, Alemanha, assim, próprios Estados Unidos, aqui no Brasil, não, você perde ilimitadamente e se assume pessoalmente sobre aquilo e tal. Mas, enfim, nada de certo ou errado, é só o jeito que o empreendedorismo aqui afeta, né? Mas eu não sei necessariamente porque eu tô falando isso, não. Sobre quando o cara realmente não tem dinheiro pra fazer. Então tá bom. Esse cara que tava devendo, graças a Deus, essa aí agora vai fechar o corte, hein? Agora fecha esse corte. Esse cara tava devendo 3 milhões de reais e ele comprou a fórmula. Como? No cartão? Se você tá devendo isso? Como? Ele deu um jeito. Basicamente, eu não sei ao certo, eu não me lembro ao certo, mas eu vou chutar que ele pediu pra alguém. Agora, então, a objeção desse cara parecia que era dinheiro. E te convenceu. Né? Você fala, cara, mas ele realmente... Não é desculpa, ele realmente não tem. Depende. Porque se fosse um Corolla, sei lá, que valesse 150 mil vendendo a 25 mil, esse mesmo cara arrumava o dinheiro. Por quê? Ele sabe que o Corolla, né, se ele acreditasse que o Corolla era um carro bom e tal, é líquido, é uma coisa líquida hoje, você bota, você vende em questão de semanas. Ele ia arrumar esse dinheiro de algum jeito, ia arrumar mesmo. E pagar os 25 mil, mais um dinheirinho para entregar, mais umas coisinhas assim, vai mais uns 2, 3, uns licenciamento, IPVA atrasado, que sempre tem esse IPVA atrasado, pneu tô careca. Bota no mercado a 100. Se ele quisesse botar no mercado 80, voava esse Corolla. E ele tinha feito um lucro, geralmente. Então era falta de certeza. Então, assim, isso é o que realmente é, mas não quer dizer que é isso que ele acredita. Uhum. Então, no caso dele, eu vou chutar que dinheiro é uma objeção de fachada. Mesmo sendo real? Mesmo ele tendo R$0 no banco. Porque assim, eu passei a minha vida inteira entendendo que o fato de você ter dinheiro no banco não faz com que você não é limitado pelo dinheiro no banco que você tem. Você é limitado pela sua capacidade de levantar dinheiro. Agora, o cara queria levantar 25 ou 50 mil reais na hora? De repente não queria, e eu não o culpo por isso. Mas não era dinheiro. Agora, você pode me falar, mas se ele tivesse o dinheiro, ele comprava. Eu falo que sim, mas não era o dinheiro, era Só mesmo. pra dar um spoiler, ele comprou. É? É. E como é que ele arrumou o dinheiro, você sabe? Sei. Foi assim, que ele falou que não tinha dinheiro, mostrou. Falei, velho, passa no cartão e depois você se vira. Velho, olha aqui, ó, o cara tava com 500 conto no cartão. Mas, velho, eu quero entrar, velho, eu não sei o que, eu quero fazer essa parada. Eu falei, pô, bicho, às vezes você arrumar alguém que patrocina essa parada pra você, não sei das quantas. E eu falando com ele. E do meu lado, aí tipo assim, faz a rodinha de gente, né? Nossa. Esperando conversar. Aí tava... Memórias... Desbloqueou, meu. Aí eu falei pra ele, velho, vê alguém, às vezes você conhece alguém pra te emprestar uma grana, você paga a entrada, você faz, lá dentro você se vira, você faz isso assado. E do meu lado tava uma arquiteta, já era aluno da Fórmula e tal, e ela tipo assim, ela não tava querendo entrar, eu falei, e deixei o cara de lado. Eu falei, e você, por que você não quer entrar no Insider? Ela falou assim, porque, cara, eu tenho uma minha empresa de arquitetura também e eu não consigo fazer tudo sozinho, não sei das quantas. E aí, se eu tivesse alguém pra me ajudar, eu fiz igual, eu fiz no Plat. Falei, cara, o cara aqui tá querendo entrar e não tem como fazer, você toparia pagar, não o Insider pra ele, mas só a entrada? Só os 2 mil pra ele fazer 2 meses de serviço pra você fazer as partes? Ela toparia.
Aí o cara, mas pagar os 2 mil, vou fazer o quê? O Tinder do empreendedorismo. Sou cupido do empreendedorismo. Mas, cara, eu vou entrar lá, eu vou ter 2 meses. Eu falei assim, cara, entra lá. E lá, ó, aqui, ó, tem uma área de prestação de serviço que a gente tem lá. Olha aqui, e abrir na frente do cara, olha tanta gente procurando aqui. Página, tráfego. Vai lá, você entra, se vira, velho. Se vira, não sei das quantas. Aí, eu vi esses dias, ele fez um lançamento como sócio agora e já faturou 60k. Levou 30 anos, sério, velho. Massa. Então, às vezes, isso, Érico, foi uma coisa que você falou num evento que mudou o meu jeito de pensar nas coisas. Foi lá no Chega de Desculpas. Que você tava na vibe do jiu-jitsu e você tava falando... Uma das vibes do Érico, né? Momentos na temporada jiu-jitsu, né? Dezembro de 2018. E você tava falando sobre como que superava os obstáculos. É tipo assim, no jiu-jitsu tem um cara que ele é maior que você. Ele é mais forte que você. Como é que você supera esse obstáculo? Você lembra da analogia que você usava? Eu não lembro. Não lembra? Você abraça. Você abraça. Você abraça o teu obstáculo. cara. Abraça E reza pra ele não saber jiu-jitsu também, porque senão ele te amassa. Mas se ele não souber, ele não tá fudido, mas ele tá em desvantagem. Quando você falou assim, cara, você tem que abraçar seu obstáculo. Você não consegue ignorar ele. Você não consegue... Você não consegue correr, né? Não dá pra você falar que é uma desculpa e vai. Não, é real, o obstáculo é real. Abraça ele e, cara, faz desse obstáculo a razão que você precisa fazer isso. E dá um jeito de fazer uma parada. E, às vezes, muitas pessoas, elas param no obstáculo, não é porque elas estão dando desculpa pra elas mesmas. O obstáculo existe, só que ela não sabe como superar isso. Tem pessoas que não têm apoio, de fato. Sim. Mas elas não sabem como superar isso. Então, é muito massa abrir a cabeça das pessoas que enxergar um caminho, a solução, né? Sim. E elas não sabem que é isso, porque elas acreditam que eu acho que um framework, um método de você pensar para sair do obstáculo é que, na maioria das vezes, ou frequentemente, ou é muito provável que o obstáculo que você está pensando não é o obstáculo. Que na maioria das vezes, que o obstáculo que você está pensando não é o obstáculo real. Eu acho que colocar obstáculos de fachada, isso eu aprendi num curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz em Londres, chama Landmark, que a maioria, que a gente bota obstáculos de fachada, porque isso, ele custa, eventualmente, essa cegueira que a gente bota na gente na frente, nem sabe o que tá botando, tá? Ele custa, eventualmente, a possibilidade de um resultado, porque você sabe o obstáculo, você pode superar, mas ele te dá alguma coisa. Te dá uma paz. O cara fala assim, cara, eu até queria, mas não sou eu. É a minha situação. É meu pai. É a minha conta bancária. É a minha vida louca do meu trabalho. Isso te dá um alívio. Isso dá um alívio psicológico. Não sou eu. E a gente vai sair daqui, vai passar 2 dias e vai fazer a mesma coisa. Eu não tô falando só eles, não. Uhum. A gente coloca obstáculos de fachada em tudo. É uma pergunta pra gente se fazer toda vez que a gente, incluído nós 4 aqui, encontramos um obstáculo. E se o obstáculo não fosse esse? Ou o que tá por trás disso? Tem uma parada que eu acho que eu fiquei muito presente, assim. Deixa eu lembrar quem foi que me falou. Ele tava falando que é o seguinte, né? Ele tá falando que a pessoa quando ganha muito peso e ela não quer ganhar. Então, eu já falei isso. Tem uma galera que é bem resolvida de ser gordinha e tá tudo bem. Não é que tá... Mas tem uma galera que tá querendo perder peso. Ou, de alguma forma, tá querendo melhorar a saúde. Mas, eventualmente, ela tá com um resultado muito grande disso. E aí, às vezes, a gente olha pra essa pessoa e vai falar assim, cara, você tem que exercitar mais. Vai fazer crossfit, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer... spinning, vai fazer... Inclusive, outra aula que é difícil de engabelar. Você já fez aquilo? Aquilo é feito pelo capeta também. Nunca fiz. O que é spinning? Ai, cara, da bike, aquelas aulas da bike. Que o cara que fala pra você ficar levantando assim. Eu duvido que aquele professor fica aumentando A dele, né? Vamos lá, mas é tipo assim, ele coloca mais peso na bike, sabe? Tipo assim, eu falo, esse cara não tá fazendo. E ele mente, é um mentiroso, esse professor de spinning. É a última vez, aí você vai lá e dá 100%, suas pernas arrebentando. Ele falou assim, brincadeira, mais uma. Eu falei, desgraçado, reabriu o carrinho, entendeu?
Mas enfim, eu não sei nem porque eu tô falando isso. Nossa, hoje eu tô... Sobre a pessoa usar os obstáculos de fachada, o gordinho que... e aí, O que tá por trás? E aí a gente tava falando sobre uma pessoa e ele falou assim, aí a gente chega lá e fala assim, vem essa dieta. Vai exercitar mais, vai fazer 1 hora de caminhada por dia, bebe mais água, come menos carboidrato, come mais carboidrato. Dorme mais cedo. Dorme mais cedo. E aí um cara virou pra mim um dia, eu tava conversando até com faixa preta, 10 mais. Eu não vou falar porque toda vez que você fala de ganhar peso, tem o perigo do cancelamento e tal. Aí falar com muito respeito, mas ele falou assim, Érico, a gente tava falando de uma pessoa que a gente tava meio que tentando ajudar a perder peso. Tipo assim, às vezes os amigos, cara, como é que ele faz? Ele tá querendo perder peso. Ele virou e falou assim, cara, eu acho que não tem nada a ver com isso. Essa pessoa tá quebrada por dentro. Essa pessoa deve estar passando por uma coisa um desafio muito grande que ela não deve estar conseguindo lidar. E isso está refletindo no peso dela. E aquilo me deu uma certa coisa que às vezes... E aí no caso dela, fez sentido. A pessoa estava passando por uns perrengues na vida, assim, difícil, né? Lidando. E aí, cara, essa pessoa tinha menos ânimo de ir pra academia. Ou ir na academia. Cara, como é que eu vou na academia se eu tenho que resolver essa parada? Se eu não resolver essa parada, vai acontecer tudo. Então, por muitas vezes eu descobri que para muitos de nós, não para todos nós, porque para muitos de nós que não estamos conseguindo chegar, por exemplo, não estou falando num corpo de modelo não, mas a gente está muito estourado para uma parte, exageradamente em corpo insalubre. Sem estar insalubre, quer dizer que essa pessoa está passando uma dificuldade que não tem nada a ver com aquilo. E o corpo só é reflexão que ela tem. Eu tenho vários exemplos. Pra mim, assim, quando eu tô na minha saúde, tá em linha, eu tô fazendo as paradas, é porque eu tô bem. No momento que eu começo a ter desafios que são desafiantes, né? Sim. Desafios. Uma das primeiras coisas que padece é o meu corpo. Aí é aquele dia que eu mato o crossfit. É aquele dia que eu falo, deadlift, 3 rep. Eu uso a matemática de quem... A matemática engabeladora. Você conta tudo errado. E tem gente no cross conta tudo errado e comemora e bota no quadrinho lá. Claro. Bota pra manter a mentira, né? Aí a pessoa, quem bateu o PR? Ele, eu bati o PR, eu cheguei no máximo. Mentira só é boa quando ele mesmo acredita na mentira. Mas é uma objeção de fachada. Mas assim, no caso dessa pessoa que a gente estava comentando sobre, é fácil comentar sobre as pessoas, né? Não que a gente esteja certo, a gente está o tempo inteiro não resolvendo o problema. Nos cursos de desenvolvimento pessoal era muito louco, assim, nesses que eu mencionei, assim, às vezes o cara tava com um problema com o pai. E, velho, isso explodia. E psicólogos vão entender isso, acho que tem a ver com psicologia e tal. Primeira coisa que você vai fazer terapia, 1 hora você chega no seu pai. 1 hora você não quer falar do seu pai, da sua mãe, mas a mãe e o pai vai chegar 1 hora. Quem nunca fez, se não quer falar do pai, foge do terapeuta. Ele tudo, cara, você tá com problema, tipo assim, relacionamento. Ela fala, que legal. Me conta, como é que é a sua relação com seu pai? E é muito interessante isso para quem estuda, porque às vezes é um problema que você tem mal resolvido com seu pai, com sua esposa, com seu filho, com seu marido, e aquilo vai explodindo em todas as áreas. Absolutamente todas as áreas. Então, assim, isso acontece com a gente, mas acontece com o nosso avatar também. As objeções dele, na sua grande maioria, na minha opinião, na sua grande maioria, não são as objeções. Da hora. Isso partindo do princípio que ele quer, tá? Uhum. Aí se é uma objeção, eu não quero, eu não acho que é verdade, aí de repente é uma outra coisa, mas a gente bota uma fachada pra gente mesmo. E isso que você falou, Érico, entra um outro obstáculo que a gente mapeou, mas foram eles que mapearam, eu estava ocupado hoje. A gente mapeou, mas eu não tava no... Mas eu que tô falando, então eu tô fazendo parte do rolê agora. Pô, claro, pô. É o seguinte, cara, então deve ter outras áreas da minha vida que tá quebrado, que me impede de fazer isso. Então eu vou esperar o melhor momento pra fazer. Eu vou deixar, agora não é hora de eu fazer a forma. Vou deixar pra semana que vem, pra mês que vem. Procrastinar. E aí, eu acho que tem que ter muita empatia com isso. Porque quem não procrastina? Quantos de... vou fazer uma pergunta aqui pra roda. Imposto de renda... Sempre no último dia. Vai ser entregue. Eu acho que o prazo, não me processe por isso, mas eu acho que o prazo é 30 de abril?
30 de março. Não, 31 de... Foi estendido. É daqui um mês, mais ou menos. Vou chutar. Quantos de vocês já fizeram imposto de renda? Jamais. Já fez? Eu fiz, Eu não fiz, não. Jamais. 2. Galera da House, fez Laura. imposto de renda? Fez Ninguém aí? fez. Não. Brunão, não. Rayan, Brunão, não. Aí tá só assim, ó. Então, assim... O que acontece? Você fez, Eric? Eu ainda não. Só eu não sou o único não procrastinador. Mas eu tô fazendo, eu quero entregar. Olha a promessa. Hoje eu tava fazendo o resto. Nossa, eu não aguento mais. Todo dia eu tô fazendo meia hora. Nossa Porque senhora. imagina contar todo aquele patrimônio, né, gente? Eu já fiz porque o meu, velho, é isso Eu aqui, tenho ó. que entrar, as pessoas O devem meu é imaginar. rapidinho O seu, o que é os bens? Não tenho. Tem umas guitarras do gato mesmo. e uma BMW, já. Não, mas tem umas paradas que é difícil. Por exemplo, aluguel, você botou? Eu coloquei. Essa parada a gente esquece de botar, porque você tem que ir nos boletos, entendeu? Uhum. Pô, aluguel, não sei se teve despesas médicas. Teve as bombas, né? As bombas. Será que o imposto de renda dá das bombas aí e tal? Ah, sei não, moleque. O Paulo tá que eu gastei com chiclete. As bombas. Mas enfim. Então assim, quando o cara fala isso, meu Deus, quem sou eu pra falar o contrário? Eu não entreguei meu imposto de renda. E por que acontece isso? Porque é o seguinte, a vida acontece no sentido, a gente faz o que é mais importante. Vou chegar no trabalho, eu vou fazer isso. 2, é desconfortável para Dedéu você ficar olhando e-mail de imobiliária para recolher os boletos. Chega a dar um frio quando ele pergunta, cara, cadê suas despesas médicas, né, Kate? Não, e é um tempo perdido jamais recuperado. Que não vai virar em nada. Entendeu? Não vai virar em nada, né? É engraçado, se você não fizer, vira muito. Exato. Mas você não ganha necessariamente, a maioria de nós não ganha nada fazendo. Mas é desconfortável. É tipo assim, eu não vou ganhar mais, vou ganhar bônus, meu negócio vai crescer, não vai. E aí você deixa pra depois. E você vai deixar pra depois, e vai deixar pra depois, e vai deixar pra depois. E aí, ó, nada de errado, deixa pra depois. Tá tudo bem. Geralmente ele não... Eu acho que uma das coisas que foi bom pro empreendedorismo digital, apesar de ter sido ruim pra humanidade, foi a pandemia. Porque a pandemia, a gente bateu o nosso recorde de venda, se não me engano. Mas assim, foi bruto. Por quê? Para muita gente, o digital deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Opção número 1, até porque eles não tinham mais nada para fazer e, cara, tava tudo fechado. Então, aquela procrastinação foi pro saco. E sim, eu entrevistei pessoas que, cara, entraram na Fórmula em 2019. Quando bateu a pandemia e o mercado explodiu de uma maneira positiva, começou a vender muito, eles já tinham feito o primeiro, o segundo lançamento. Viraram faixa preta muito rápido. E teve gente que começou naquele 2020 e eventualmente até virou faixa preta também. Mas assim, eu não desmereço procrastinação, não. Quem sou eu para botar o dedo na procrastinação? Mas é uma coisa que constantemente você tem que falar para a pessoa, relembrar para a pessoa. Cara, tá tudo bem aí? A sua situação hoje tá melhor? Ótimo, deixa para depois. Eu já fiz o meu 6 em 7. E eu acho que muitas dessas pessoas vão tomando tapas na cara. De leve, a cada vez que eu entrevisto uma pessoa, eu falo assim, cara, podia ter sido eu. Quantas pessoas não olharam e falam assim, cara, eu tava no mesmo evento que essa pessoa. E comecei mais tarde. Mas a vida vai ensinando. A cura da procrastinação é a vida mesmo. A vida vai te falando, cara, quanto tempo eu deixei de fazer isso? Outra coisa que eu vejo nas entrevistas é, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não entrei antes? Para pessoas que não entraram, por que eu não lancei antes? Porque a procrastinação não vai parar nunca. Agora, rico ficam poucas pessoas. Magros, são poucas, mas não são muitas também, não é a maioria. Saudável, é a mesma coisa. Que a gente vai deixando a nossa saúde pro resto da vida, né? Até acontecer o quê? Até acontecer uma coisa drástica que você fala assim, cara... Mas, em teoria, você não precisa nisso, né? Então, tem pessoas mais eficientes, menos eficientes, elas vão ganhar, ou vão emagrecer, ou vão ficar mais fit, ou vão ficar mais saudáveis, proporcionais às suas ações. Mas assim, você acha que é ok procrastinar então? Pra ele, cara, teve uma época que eu era muito raiz. Eu ficava puto. Antes de eu ensinar pra Fórmula, eu sabia fazer 6 em 7. Eu mostrava pras pessoas, eu nem vendia isso, então pro leilões ainda. Eu queria que todos os meus amigos fizessem. Eu tava quase indo na casa deles fazerem.
E eu falava, meu Deus, e aquilo me atordoava. E eu chegava a ser incisivamente assertivo, pra não dizer... Mal. Eu lembro da palestra, velho, sendo incisivamente assertivo. Escreve! Teve um dia que eu cheguei pra um colega meu que tava muito acima do peso. Muito acima do peso. Ele tava acima do peso, eu acho que não era estético, não. Eu tava com medo, assim. Eu falei, cara, ninguém quer ter a conversa com ele, eu vou ter a conversa com ele. Velho, se você continuar assim, deixa eu te falar, você vai morrer. Se não é do coração, se não é de diabetes, se não é de... Aquelas que vêm depois que a gente não sabe, que todo mundo sabe que é correlacionado com exercício, não é nem necessariamente é AVC. É tudo isso, você vai morrer, brother. Você vai morrer. Então, assim, esse é o Érico tendo uma conversa séria com um amigo meu. Cara, você vai morrer, toma... Ninguém vai te falar isso, todo mundo vai te falar outra coisa, mas você vai morrer. Você quer morrer? Caramba, você quer morrer? Eu brigando com ele, uma espécie de briga, assim. Mas eu era esse tipo de cara com todos os meus colegas de faculdade. Cara, você não precisa... Tipo... Só que aí com o tempo eu descobri que às vezes eu era muito assim e a pessoa ficava puta comigo. Para de me encher o saco, para disso, para daquilo. E aí eu comecei a entender uma coisa, cara. Eu tenho uma conversa até que o Granville teve comigo numa dessas. Eu não sei se nem foi nem com o meu aluno. Eu fazia umas análises, eu falei assim, não, eu não acredito. Eu ficava Cobra Kai ali. Cobra Kai é aquele cara do Karate Kid que é incisivo. Vai, seu desgraçado. Tipo, aquele estilo de coach. Era muito Cobra Kai. Ele falou assim, Érico... Ele era o Granville, ele falou muito religioso. Ele falou assim, cara, não sei o que você acredita ou não, mas vamos supor que existe um Deus e ele é onipresente. Eu falei assim, esse cara deu livre-arbítrio para todo mundo. Ele que é o cara mais puro como instituição, ele falou assim, para os homens, desde lá do Adão e da Eva, falou assim, velho, eu te dou livre-arbítrio. Por que você não vai dar? Então aquilo me deu uma paz. Então assim... Eu sou comprometido, mas eu entendo o livre-arbítrio. Então, os meus colegas eu entendi. Demorou um tempo, mais jovem, né? Mais ideológico. Porque eu vi a verdade, aquilo, tipo, minha conta, o impacto. Mas assim, é livre-arbítrio mesmo. Mas não quer dizer que você vai desistir da pessoa. Você vai contar a história, você vai continuar postando os gatilhos mentais, você vai continuar fazendo o seu trabalho. Mas principalmente ajudar quem quer ser ajudado, né? É. Vai chegar a hora dele. Eu acredito que também tem outra analogia, que todo mundo é uma fruta na árvore. E algumas pessoas estão verdes. Não é a hora. Pra ela. Interessante. Eu não... É verde. Mas ela uma hora amadurece. Cara, quantas pessoas eu já não entrevistei nesse negócio aí que demoraram 5 anos pra comprar a fórmula? Eu tava lá, tô aí 5 anos. E demorou pra amadurecer. Outras, hoje, o que eu entrevistei hoje, comprou no primeiro lançamento. Inclusive, foi do jeito mais estranho. Ele leu o meu livro, tava no Kindle, apareceu o meu livro, ele leu o livro, entrou no lançamento e comprou. Uau. Santo Kindle. Esse foi diferente. Eu nunca tive esse, assim, não que eu me lembre. Diferente, cara. Remarketing no Kindle, né? Então, Esse foi assim, diferente, uma semana, 2 semanas, ele já viu a verdade e a luz. Olha que massa. Eu sou a verdade. Não, sou não. Que legal, Érico. E, cara... aparece de vez em quando aquela pessoa, por exemplo, me formei em nutrição aqui há 2 anos, tenho meu consultóriozinho, não tá cheio e tal. Pô, será que é pra mim? Eu não pareço ter nada diferente. Pô, já tem muita gente na minha área ensinando as pessoas a emagrecer. Pô, eu vejo meus professores ali também com curso online. Sei lá, a pessoa não se sentir... talvez digna, capaz de estar ali, já tem muita gente na área fazendo a mesma coisa. Eu acho que é o seguinte, eu vou falar o seguinte, se tem alguma coisa que o Brasil não tem escassez de... A gente tem escassez de muita coisa, social, talvez de honestidade por parte de alguns políticos, tem um monte de coisa que a gente tem. Mas tem uma coisa que a gente não tem escassez, é problema. Se ela parar de pensar em produto e começar a pensar, cara, deixa eu parar um pouquinho aqui, pensar menos de mim e começar a olhar, será que na minha área ao lado, com mesmo tudo isso acontecendo, tem gente que tem um problema? Eu vou te falar, se ela só treinar a mente dela para ver os problemas,
se no caso dela, a área dela ou fora da área dela, ela vai ver. Se eu te treinar a ver um carro, a gente tem uma brincadeira que eu tenho um carro que eu plotei de amarelo, pintei de amarelo. E aí e era raro carro amarelo. Aí eu com os meus filhos, às vezes viajando, você tem que arrumar jogos, né? Então a gente fala assim, que tipo, senão eles tocam terror. Um com o outro. Então você tem que interter. Não tem jeito, cara. E aí a gente faz um jogo que toda vez que a gente entra num carro, quem vê mais carro amarelo ganha. E, cara, não tem muito carro amarelo. Não vale ônibus, tá? Não vale. Cara, que ônibus é muito fácil. Porque não é carro, né? Caminhão também não. Caminhão também não. Tem que ser carro. Pode ser uma caminhonete, mas tem que ser carro. Pode ser um SUV, mas pode passar de... E aí, cara, é impressionante que os dois ficam... E é um jogo justo, mesmo para uma criança pequena quanto uma criança grande. Ele fica carro amarelo, carro amarelo, carro amarelo. É impressionante como você vai ver quantos carros amarelos a gente vê. Porque a gente treinou nosso cérebro para procurar carro amarelo. Isso acontece. Hoje aconteceu. Então... Quando ela muda e começa a procurar, ela vai começar a ver que tem muito problema. E ela vai descobrir que alguns desses problemas ela vai conseguir resolver. E te digo outra. Ou ela não é expert naquilo, vai lançar alguém que consiga. Eu pergunto pra ela nunca fez um curso fora do sistema formal? Porque se ela fez um e foi um curso presencial, a chance é que aquele cara não sabe fazer 6 em 7. Ela pode lançar ele. Então, nem que ela não veja em si a pessoa que vai resolver o problema por alguma razão de aptidão mesmo, o que não tem escassez é o problema. Se eu chegar pra vocês e fazer o jogo do carro rosa, cara, a gente vai começar a ver muito carro rosa. Principalmente se colocar como cara, agora é carro rosa, não vale carro preto. Tem muito carro rosa, tem mais carro rosa. Tem uns de premiação aí, como é que é? Mary Kay. A galera da Mary Kay, né? Massa, cara. Então mudar o viés de, em vez de muita concorrência na minha área, que problema que eu sou capaz de resolver, né? E uma mentalidade, quando ela sacar que o país que ela vive, se ela viver no Brasil, e fora também, mas eu falo que o Brasil, cara, o Brasil é especial. O Brasil tem problema para dedéu. Se ela começar a acreditar que problema é abundante, acabou. E ela treinar o problema que ela quer ver. Massa. Uma história aqui de um obstáculo também, daquele período do Insider que a gente tava fazendo as calls com as faixas brancas, eu achei um outro expert muito bom, tatuador, inclusive acho que se você quiser fazer uma... Sempre bom ter contatos. E aí, fez outra? Não, ainda não. Fiz uma na costela, mas já faz uns 2 meses já. Nossa, uns 2 meses. Já tô precisando fazer a próxima já. Quantas tatuagens você tem, Kate? Sabe? Tenho 7, agora 7? Oficialmente 7. Olha, são 7 lançamentos pra fazer um 6 em 7. Porque não há coincidências. Quantos você tem, Lori? Eu tenho 3 só. Total. Tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu quase voei. Quase bati asa. Não, nos 2 braços e uma secreta no pé. E você? Eu não tenho tatuagem, não. Não tem tatuagem? Eu também não tenho. Eu tenho só vontade de fazer. Toda vez que eu tenho ideia, a Maíra me faz muito bullying. Teve uma época que eu fazia triatlo, aí eu queria desenhar o Iron Man, o bonequinho assim, não sei o que. Ela, nossa, ainda bem que você não fez, né? Não sei o que. Olha, já tá com o negocinho, nem treino mais triatlo. Nem faz mais triatlo. Ela me desincentiva de um jeito. Mas eu acho, tá aí uma coisa que a gente devia fazer. Eu acho que foi uma ideia do Abramo. Do Hotmart, que ele falou que tem um stand de tatuação. Stand de tatuagem no evento uma tatuaria. Fire do Hotmart. E eu acho que podia ser massa, né? Ia rolar um monte de gente tatuando cheio de desculpa, sem querer incentivar, tá, cara? Sem querer incentivar. Aí tu vai botar um caminhão da Heineken, um negócio de tatuagem lá, é perigoso, velho. Nossa, sim. Caminhão da Heineken é a banda, já tem já teve um ensaio aí. Já vai dar bom. Mas aí eu conversando com esse tatuador, e o cara não lançava, velho. Por que você não tá lançando? Não, velho, porque eu tô gravando o meu curso. E aí ele foi me mostrar o curso dele. Cara, dava pra postar na Netflix. De verdade, assim, bem produzido. Sério. Só que, tipo, era uma aula, acho, que ele tinha feito. Era um filme, era uma produção. E o negócio tinha não sei quantos módulos e não sei o que. E é aquele cara... E, velho, a galera da arte, principalmente aí tatuagem, o cara
é os traços perfeitos, se aquilo... Cara, eu não tenho como ensinar minha tatuagem com a webcam. Ele não era digno de fazer um trabalho. Então, ele era um cara muito perfeccionista. E como é que eu quebrei isso do cara? Junto com ele, eu dei uma ideia de produto pra ele que ele não precisava gravar. Falei, cara, se você acompanhar os tatuadores e ensinar eles na prática, fazer isso, cara, mostrar desde a concepção do desenho, quando você recebe um cliente, fazer isso, ter uma proximidade, os caras tirar a dúvida. Basicamente, desenhei um programa que ele consegue fazer uma entrega ao vivo. Porque ele tinha aquela objeção, tipo assim, vou entregar ao vivo com webcam, vai ficar ruim. Mas não, virar a chave disso, né? Então, uma coisa que eu vejo muito, que trava a galera, é o perfeccionismo. Você já conversou com os perfeccionistas? Quem nunca, né? Quais são as 6 necessidades do ser humano? Crescimento, será que eu vou acertar? Crescimento, contribuição, amor, ser amado ou amar, certeza, variância e... Contribuição. Já falei. Significância. Significar alguma coisa. Então ele tem E pra cada... Tem gente que quer crescer mais rápido, tem gente que precisa de muito de amor. Ser amado, marcando cafezinho. A gente precisa mais certeza, tá? O cúmulo deve estar no serviço público, né? A certeza, no ponto de vista mais profissional. Tem gente que precisa de mais variância, então ele está entrando numa iniciativa privada. Enfim, de tudo isso, ele tem uma necessidade muito grande de reconhecimento e significância. Então, para ele, se ele tiver que abdicar de crescimento para isso, ele vai abdicar. O que você falaria para ele, o que a gente tem que dar noção é que, por mais que ele ache que o jeito é produzindo um produto perfeito e depois fazendo, mostrar para ele que aquele não é um caminho mais rápido. Por quê? Porque ele vai ter que fazer um retrabalho. Ele vai lançar o produto, eventualmente ele vai mudar o produto, porque o produto vai encontrar o campo de batalha. Aconteceu com, com iPhone, aconteceu com Tesla, aconteceu com esse microfone. Então, quando você entra, se a gente faz a gente tem que botar um mínimo produto viável no mercado para encontrar o mercado, encontrar feedback e aí sim chegar à perfeição. Então, o caminho da perfeição não é a preparação em negócio para você liberar uma coisa e aquilo estourar. Esse é um caminho ineficiente da perfeição. Se o iPhone não estivesse esperado lançar para lançar esse aqui, talvez esse aqui nunca existiria, porque não ia ter encontrado feedback. Hoje ele descobre que as câmeras é a coisa mais importante, aquela coisa toda. E que ele tinha perdido o bonde, né? Então o caminho da perfeição, quando ele começa a entender que o caminho da perfeição é começar imperfeito, que massa. Aí ele vai sacar isso. Então pra gente isso é mais óbvio. Nossa. Mas o caminho para chegar à perfeição apesar de que nunca chega, o caminho para chegar à excelência, talvez seja a palavra, é começar imperfeito. É começar antes de estar pronto. Marcar uma data, dar 2 meses e lançar. Revisar, fazer outra interação, lançar. Interação do iPhone a cada ano, do lançamento a cada 2 meses, né? Cada negócio tem um tipo óptimo, né? Mas é isso aí. É muito legal, né? E a gente fala muito, né, do feito é melhor que perfeito, feito é melhor que perfeito. E eu acho que pra muita gente não aterriza de verdade o feito é melhor que o perfeito. E, pô, em várias análises, várias interações que a gente tem, a gente vê que o feito é melhor que o perfeito acaba indo pra um desleixo, pra um negócio feio, que às vezes com um pouco de cuidado, não é questão de perfeccionismo, mas um pouco de cuidado pode ocorrer um salto enorme de qualidade, né? Às vezes a pessoa falando de prosperidade e nem se preocupa de ter uma parede descascando fundo. E na primeira vez isso não é um problema, porque é a primeira vez. E aí o feito é sempre melhor que o perfeito. Aí você tem que analisar, acoplar um outro princípio. O feito vai ser assim, entre o feito e o perfeito, sempre o feito. Primeiro você faz, depois... Tem um jeito que eu acho que expressa isso melhor, que é primeiro você faz, depois você melhora. Então, o que acontece? Na primeira vez, pode ser desse jeito. Pensa no lançamento da primeira vez. Mas aí, o segundo tem que melhorar. O terceiro tem que melhorar. Eu acho que é essa questão. Às vezes a pessoa fica presa ali no primeiro por muito tempo, né? A gente às vezes pega... Então, primeiro você faz um jeito melhor de explicar, que engloba isso sem gerar um efeito colateral negativo,
É primeiro você faz, depois você melhora. Que é a mesma coisa de feito melhor que perfeito, só que não rima. Né? Inclusive, no Ideias que Colam, ele fala, tudo que rima É melhor. Prega na cabeça, né? Não, mas ficou legal. Você Mas, assim, por isso que eu falo, você trouxe dá- um bom ângulo, que às vezes é isso. A pessoa... O feito é melhor que o perfeito, independente de qualquer coisa. A pessoa começa. Mas às vezes o problema é... Às vezes o problema é... A pessoa não... Difícil focar, velho. Às vezes o problema tá em a pessoa não evoluir, né? Continuar preso ali no início, no jeito inicial, né? E Digamos você assim. sabe qual que é um hashtag que quando a pessoa chega lá, ela resolve todas as objeções? Qual que é uma frase que resolve todas as objeções? Quando, assim, não é uma frase que eu digo pra ela, mas quando ela diz essa frase pra ela, ela resolve todas as objeções. Qual? Chega de desculpas. É o dia do chega. Você tá chega de... Eu lembro, tô chega de desculpas porque... eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Meu marido me apoia na academia. Na saúde. Eu chego lá em casa, tá só baboseira, tá todo mundo lá se danando pra minha dieta, sei lá o quê. Mas chega um dia que você olha no espelho e fala assim, chega. E eu acho que todo mundo tem esse dia de chegar no ponto de vista mais de saúde, tá? Todo mundo tem esse dia. E para algumas pessoas é 10 quilos, para alguns vai ser 1000 quilos a mais. Mas vai chegar uma hora que você, eu tô me matando. Do ponto de vista de saúde. E aí ele fala, chega. É nesse dia que ela começa a fazer os jejuns, ela começa a parar de beber ou parar de fumar. Então, é o dia. Eu acho que esse dia vai chegar para algumas das pessoas. E tem uma coisa que eu posso até insinuar esse dia para pessoas, mas se você não falar para você, não adianta. Ninguém, assim, eu falar não adianta. Eu posso lembrar, vai chegar esse dia, mas chega um dia que isso chega e você faz o irrazoável. Muito massa. Aquilo que não tem razão para acontecer, mas você faz. E esse dia do chega, você acha que tá sempre ligado a algo negativo que acontece na vida da pessoa? A um tipo Eu assim, acho que nossa, sim. tô na merda. Eu acho que sim. Eu acho que a gente faz uma coisa por... Sei lá. Eu acho que... Não sei. Reza a lenda com os coaches aí que a gente faz uma coisa ou por aspiração ou inspiração. Você se inspirou tanto com aquela história e você fez alguma coisa. Isso muda as pessoas. É um momento de virada. Um momento de dor profunda. É o cara que fumava bastante e sofreu um infarto. E nem todos que sofreram infarto mudam. Às vezes a dor não foi o suficiente, aí precisou 3. Mas um dia chega. E às vezes por muita dor ou por muita inspiração. Total. Uma vez eu li que as pessoas têm muito mais medo de perder algo do que vontade de ganhar algo. É cientificamente comprovado. Isso é um viés, né? Muito mais. É por isso que tem pouco empreendedor. Porque empreendedor perde. O empreendedor pode ficar devendo 3 milhões. Uma pessoa que tem um salário, a não sei que pegue muita dívida, faça uma... Tem que fazer uma força grande, né? Ela tem que fazer uma coisa muito grande, um desastre muito grande. Cara, mesmo assim, é muito difícil. Então é risco, né? Então o apetite a risco a mais ou menos vai deixar. Porque o risco é muito real no empreendedorismo. E, Érico, num geral... E o payback também. E o pagamento também. Total. No geral, assim, cara, pra quem tá assistindo e por acaso tem alguma das objeções, seja de fachada ou não, mas o que de positivo você poderia falar pra essa galera, tipo, a lidar com objeção, o que é que seja, assim, o que você acha pra elas superarem, o que você... Porque muitas pessoas... Cara, sim, eu acho que a galera que te acompanha aqui gosta de você, segue, quer a parada, mas... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que acontece? Se ela assiste todos os 295 podcasts faixa marrom e assiste os 105 podcasts faixas pretas e acabou eles... Quando ela acabar, eu já vou estar produzindo. Então vai ser difícil ela acabar. Mas ela pode assistir em 2x, né? Esse é o problema. Então ela pode assistir mais do que eu. Mas se água mole, pedra dura. Quantas vezes eu entrevistei alguém que falou assim, cara, ele falava, assistia tanto isso aqui, hoje eu tô aqui. Eu falei assim, assistiu tanto podcast faixa preta que se tornou um. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É a história da nossa vida.
Água mole, pedra dura. E assim, a segunda coisa que eu falaria pra eles é a filosofia nem Mato Grosso mesmo. É lembrar que se correr o bicho pega, mas se ficar, o bicho come. Então, se você não aprender marketing digital hoje, o bicho come. Se é empreendedor, o bicho come. Então, e às vezes, se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Não é tipo, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de fazer. E tanto na saúde. Cara, se ficar o bicho come. Pode demorar um tempinho a mais, mas quando vem, vem. Total. Pô, muito massa. Será que chegou o momento de eu parecer a pessoa inteligente agora do negócio? Vamos ver se vai parecer, Será? Porque na introdução era bullying, no meio eu só solto as piadas. No finzinho, se eu acertar o recap, eu fico feliz, moleque. Olha o garrancho do recap. Cara, eu descobri, naquele dia eu tava demorando pra caralho pra escrever, porque eu tava escrevendo com as letras, tipo assim, que eu não sei o nome da letra. É, caixa alta. E aí eu descobri que tem outra letra. Eu tinha esquecido que dava pra fazer ela. Aí essa é mais rápida. Esqueci que tem a outra letra. Tá escrevendo bastante. É que pra mim, quando eu quero mudar a letra, eu troco a fonte de Arial pra outras paradas assim. É um moço digital. Mas que sorte que eu não vou com caligrafia, né? Não vão ver. Não vão ver. Melhor vocês não verem. Mas o obstáculo mais frequente que você vê da galera, não sabe se é o principal, mas o mais frequente, é misturar as receitas. Então, cara, provavelmente você vai fazer essas paradas, não dá certo. Segue um. E foi uma surpresa pra mim também isso aí. Eu não imaginava que você ia falar isso não. É porque vocês não imaginavam que ia falar de não aluno, né? Esse é o maior do... Não do não aluno, mas do aluno. Do aluno. Não, mas mesmo do aluno cara foi surpresa pra mim, cara. Nossa, sério? que massa. Misturar as receitas. Eu acho que é porque a gente lida mais com insider que já tá comprado no método, sabe? Total. Já tá na coisa. Vocês já estão com. É tipo, vocês já estão com a galerinha do CrossFit ali na sala. Exatamente. Mas eu não lido com. Eu lido com os caras da Fórmula antes também. Perfeito. Então, massa. E você pergunta pra eles, né? Tipo, os aprendizados, o maior perrengue que passou. Então, eles repetem muito isso. Tipo, até a pessoa fazer dar certo, patinou muito porque... misturou as dietas. Né? Exato. Nossa. Total. Aí tem os obstáculos universais, que são de não alunos, os obstáculos que param ela de entrar na fórmula, que são tempo, dinheiro, medo de não conseguir, às vezes medo do método não funcionar, o medo dela mesma não fazer, falta de apoio. E tem as objeções específicas, cara. Produto, audiência, não sou bom com tecnologia, não sou bom com câmera. Só que normalmente são objeções de fachadas. Que, cara, desculpas que você dá pra você mesmo pra fazer isso. E uma coisa, velho, que surpreendeu pra mim, eu vou até circular aqui, que isso aqui foi muito especial pra mim. Vai usar nunca mais esse papel, né? Nunca mais, foi só pra ficar bonito no vídeo, assim. Mas isso aqui, eu não esperava que você ia responder sobre procrastinação. E você falou, cara, tudo tem sua hora. Pessoas que estão verde ainda. Então, cara, se não é uma hora, a hora chega, né? Total. Muito massa isso. E pra galera que acha que, cara, o mercado tá saturado, eu sou só mais um, não existe uma coisa que nunca vai faltar, é... Problema. Nunca vai faltar problema nesse Brasilzão aqui. Então, para de pensar no produto, para de pensar em você e passa a pensar no problema. Se você não acha capaz de resolver o problema, lança alguém que é capaz de resolver o problema. Tô quase. Agora esse aqui, velho... Você não tá entendendo ou é suspense? Tá entendendo a própria... eu não tô entendendo. Isso aqui, moleque. Você consegue? Perfeito. O caminho da perfeição é começar. Primeiro você começa, depois você melhora. E a forma de você começar isso aí, cara, pra galera que tá a fim de eliminar, vai ter o dia do chega. O chega de desculpas. E se... correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E água mole, pedra dura, tanto bate até que é nóis, moleque. Cara, ficou tão boa essa que eu acho que esse aqui vai virar esse podcast. Se você continuar com essa tradição aí, a gente vai virar igual aqueles livros, né? Que a gente começa a ler, depois sabe que colocou o resumo do capítulo e já vai direto no resumo. Muito massa. Esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7. O que você ia me interromper já? Posso Cara, finalizar? passei
um podcast inteiro na ansiedade de uma coisa que ia acontecer, que não sei se aprova, se não aprova, não aconteceu porra nenhuma. É que não deu pra fazer nesse. A gente tem que ter uma preparação maior, velho. Ah, não era nesse. Não. Ele tá até agora esperando, achando que vai sair alguma coisa da mesa. Coelho da cartola. Ah, meu. É que o negócio é tão insano que a gente não conseguiu preparar pra esse. Tá bom. Mas pode... Tua hora vai chegar, Érico Rocha. Tá, e a Kate reprovou. Kate reprovou. Mas eu acredito que vai dar bom, moleque. Vai, pô. Se der bom, vai dar bom. E é isso. Foi mais um mais um episódio do podcast 6 e 7. Acompanhe no YouTube, agora também Instagram, Spotify. Também o senhor Érico Rocha sempre faz eventos gratuitos ensinando a fazer o 6 em 7. Se você está vendo esse episódio no YouTube, se inscreve no YouTube. Se você está vendo no Instagram, link na bio. Sempre temos eventos gratuitos ensinando a fazer os primeiros passos do 6 em 7. E se você tá vendo no Spotify, se fudeu. Vai pro YouTube, vai pro Instagram e acha o link lá, moleque. Vai no link da bio. Um abraço, galera. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Eu queria ser empreendedor. Eu comprava pequenas empresas, grandes negócios. Quando eu estava na faculdade, eu comprava lá em Londres o The Economist, que é uma revista eu vou chamar aqui, na minha opinião, uma revista mais de líderes, mais da estratégia do mundo. E eu queria essa parada, eu queria ser isso. Você não é a média das 5 pessoas que você anda junto. A secretária do presidente da empresa, ela passa 8 horas com ele, não vira o presidente. A secretária do presidente passa tempo com o presidente, mas ela não quer se tornar o presidente. Ela quer ser a secretária do presidente. Então você pode passar muito tempo com as pessoas e se você não quer se tornar aquelas pessoas, você não vai se tornar agora.